Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. É isso, vamos levar nossa família para outro nível. E por isso, a partir de hoje, eu quero conversar com você, homem. Eu tenho uma palavra para você que é homem, isso mesmo. Não que você mulher, você filhos aí, né? Adolescente, jovens, não vai poder assistir. Não, é uma palavra para todos, mas voltado mais a homens. Afinal de contas, eu quero falar sobre homens prudentes. É sobre isso. Por quê? Porque minha família tem que ir para outro nível. E vamos começar por aqui, falando para nós homens que precisamos mudar as nossas atitudes. Como assim? Homens prudentes. Somos homens e precisamos assumir esse papel dia após dia. E todo homem tem uma grande tarefa para ser realizada. Vou refrisar. Todo homem tem uma grande tarefa para ser realizada. Por isso, eu quero começar falando, dentro dos padrões bíblicos, a respeito de algumas verdades sobre ser homem. O texto que eu quero ler com você é o livro de 1 Reis, do capítulo 2, e o versículo é o versículo de número 1 a seguir. Olha o que diz a Bíblia. E aproximava-se o dia da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Esforça-te, pois, e ser homem. Seja homem. E eu quero falar sobre homem no livro de Gênesis. Sendo homem em Gênesis. Homens não são deuses. Primeira coisa que nós temos que tirar da nossa mente é isso. Homens não são deuses, e sim criatura. Criatura porque fomos criados por Deus. Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26. Deixa eu ler para você. Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem. Então precisamos tirar da nossa mentalidade que nós não somos deuses. Tira isso que você é Deus. Tira isso que você é alguém superior a todas as coisas. Você não é. Você é homem, criatura, formado por Deus. Quem formou nós foi Deus. Logo, se somos formados por Deus, entendemos que todo criador, quando projeta algo, ele pensa em todos os detalhes possíveis. Ele pensa em todos os detalhes possíveis. Sendo assim, ele faz um manual onde a criatura tem que seguir tais parâmetros para que possa ter uma vida útil e longa sobre aquilo que foi designado para fazer. Irmão, você está entendendo isso? Olha aqui. Todo criador, quando ele forma alguma coisa, ele pensa em todos os detalhes. Como isso vai funcionar? E se dá problema? Eu preciso colocar tal peça se isso acontecer. Como são os Não, todos os detalhes formados foi pensado por alguém, o seu criador. E Deus pensou em todos os detalhes possíveis. Todos os detalhes possíveis da vida de um ser humano, da vida de um homem. E ele colocou o homem, ele colocou ali e ainda fez um manual, não é isso? Porque todo criador faz um manual lá para o seu objeto, para a sua criatura poder se mover dentro daqueles parâmetros. E aquele que vai mexer lá no ventilador, no computador, quando você compra um celular, não tem um manual lá, como deve ser os parâmetros, como deve agir. Não, e quando Deus fez o homem, Deus também deu para ele um manual, para que ele possa se mover dentro desse parâmetro, para que a obra que ele foi colocada para ser feita possa ser concretizada
com sucesso. Irmão, Deus pensou em tudo. Diferente das outras formações feitas por homens, que precisa de teste para garantir que o produto é bom naquilo que deve ser feito, Deus não precisou testar nada, pois o autor da vida tem todas as medidas e parâmetros para fazer com perfeição. Prova disso está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo de número 31. E viu Deus tudo o que ele fez. E viu Deus tudo o que ele fez. Desde Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, que começa a formação. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia. Versículo de número 3, aí Deus começa a dar sequência. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Até o dia sexto, Deus viu tudo isso. Do versículo de número 3 até o dia sexto, Deus viu tudo. E a Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis 1, versículo de número 31, e viu Deus que tudo o que ele fez, luz, a noite, as águas, separação das águas, o céu, os três céus, porque existe três céus, os três céus. Deus viu tudo. O exército de cima, o exército de baixo. Deus viu tudo. O homem, então, que no sexto dia é formado também, olha, Deus viu tudo. E ele disse, ó, tá aqui, ó. E eis que era, não é bom, mas muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Irmão, diferente do ser humano que quando faz alguma coisa precisa testar, Deus não precisou testar nada, porque ele tem todos os parâmetros para fazer com muito sucesso. Afinal de contas, nós nunca vimos algo que Deus fez precisar ser refeito. Deus não precisou refazer nada. Tudo aquilo que foi feito de Gênesis, do capítulo de número 1, Deus não precisou levar para a forma de novo e fazer de outra forma. Não, Deus não precisou refazer nada, porque ele faz tudo com perfeição. Ele é o nosso Criador. Deus é perfeito? Deus é perfeito. Se os homens não são Deus, mas são criaturas, em João, lá no livro de João, Jesus vai mostrar que podemos passar de criatura para filhos. A primeira coisa que o homem precisa saber é respeitar o seu Criador. Irmão, isso daqui é sério. A primeira coisa que o homem precisa saber é respeitar o seu Criador. E o que acontece? E o que acontece nos dias de hoje? Temos pessoas que vivem sem esse conhecimento, achando que pode tudo, quando a Bíblia nos mostra que não. Nós só podemos alguma coisa naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? A não ser o Criador. Ele nos fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, posso todas as coisas. Não em mim mesmo, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que fortalecia o apóstolo Paulo? Não era o próprio Criador? Não era o próprio Deus? Logo, só podemos alguma coisa se Deus nos fortalecer. O filho pródigo correu achando que poderia ser mais ou melhor, ou viver longe do pai. E descobriu que longe do pai somos feitos de escravo. E o máximo que conseguimos fazer, ou chegar, é se comportar como um animal, pois ele teve vontade de comer das bolotas que o porco se alimentava. Olha a situação. Por isso precisamos entender que nós precisamos respeitar, temer a Deus. Precisamos respeitar o nosso Criador. Não podemos ir para longe do nosso Criador. Precisamos, não, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus,
o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Irmão, eu preciso dele. Nós precisamos, nós homens, se você, homem, você precisa entender que você depende de Deus, precisa de Deus. Longe de Deus, você vai se comportar como um animal. O filho pródigo mostrou para nós isso. Jesus contou a parábola, relatando o que acontece com o homem quando se afasta da sua origem, do seu pai celestial. Simbolizando um pai terreno, ele conta a parábola, e o filho saiu pegando todas as bênçãos que o pai lhe tinha lhe dado, todo o conforto, a alegria, todo o prazer, todo o dinheiro, aquilo que ele poderia carregar consigo, ele levou. Mas longe do pai, ele perdeu o prazer, a alegria e até mesmo a vontade de estar vivo. Isso é tão verdade que ele se sente como um animal, vontade de comer aquilo que o animal come. Você não consegue enxergar que nos dias de hoje tem muita gente assim, muitos homens assim, se comportando e comendo aquilo que o animal come. E às vezes até pior, tendo a atitude de um animal. Não, as coisas que nós vemos nos jornais hoje, as coisas que o mundo está mostrando para nós hoje, não é comportamento de homens. Não são comportamento de homens. Os homens estão afastando da sua origem, estão perdendo a sua identidade. Mas eu estou aqui para falar para você. Deus não quer que você perca a sua identidade. Deus não quer que você se comporte como um animal. Afinal de contas, Deus não fez você um animal. Não, Deus fez você um homem, um ser racional, com entendimento, capaz de decifrar e entender, separar o certo do errado. Deus fez você assim. Você tem aquilo que o animal não tem. Então não se afaste do seu Criador, mas se aproxime dele dia após dia. O primeiro indício que demonstra a inteligência de um homem é o temor ao Senhor. Provérbios, no capítulo 9 e o versículo de número 10. Vamos ler? Provérbios 9, 10. Olha o que diz a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor ao Senhor é o respeito a Ele. Não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo como Criador. E como Jesus aponta lá no livro de João, e nós nos tornamos filhos, porque cremos nele. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E todo aquele que nele crê, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Já não somos mais criatura, somos filho. Olha, toda criatura tem limites dado pelo seu Criador. Logo, ao ultrapassar os seus limites, poderá ter danos irreparáveis. Eu vou refrisar. Toda criatura tem limites dado pelo seu Criador. Pense comigo. Pense comigo. Alguns celulares não podem cair na água, porque pode danificar. Alguns aparelhos não podem ter contato com a água, que pode danificá-lo. São limites. São limites. Alguns carros têm a quilometragem, não pode passar de 150, 160, 220, e aí vai por diante, né? São limites. A rodovia no Brasil também tem os seus limites, que não pode ser ultrapassado. Se ultrapassar, pode sofrer danos irreparáveis. Agora, o homem tem extrapolado e tentado passar os seus limites. Qual era o limite colocado para o homem no princípio? Qual era o limite colocado para o homem no princípio? O conhecimento do bem e do mal era o limite. A água não matava ele. Ele poderia entrar dentro da água. Ele poderia mergulhar. Que ele não morreria afogado, porque a água não matava ele. Se houvesse o fogo, também não o matava.
Porque não era o limite o fogo matar. Não, o homem poderia não matar. Os animais da época não o matavam. Agora, o que o matava, o que faria ele sofrer danos irreparáveis, era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela, a grande ameaça que o homem tinha, que acabaria com o futuro, era a árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que o homem comesse, ele morreria. Então, era o limite dado por Deus ao homem, mas o homem quis ultrapassar os seus limites, e até hoje tem pessoas tentando ultrapassar os seus limites. Se nós olharmos para a Bíblia, o que aconteceu com o homem quando ele ultrapassou os seus limites, tem uma mensagem minha que eu disse que a briga do primeiro casal foi tão intensa que eles foram expulsos do seu habitat natural, do seu próprio lar, que era o jardim no Éden. O jardim no Éden era o lar de Adão e Eva, e eles foram expulsos de lá por causa de uma briga que eles tiveram. E o que ocasionou essa briga? O conhecimento do bem e do mal. Eles tinham conhecimento de Deus para eles. E Deus queria protegê-los, mas protegê-los, dando a eles o limite. Mas logo o livre-arbítrio para decidir se come ou não come do fruto da árvore, a decisão era deles, o limite estava ali, mas um homem quis ultrapassar o seu limite e ele foi expulso do seu habitat natural, o jardim no Éden, onde era a casa. E depois disso nós temos homens que nasceram terríveis. Mas eu quero chamar a sua atenção. Nada é tão simples que não possa causar dores ou alegria. Nada é tão simples que não possa causar dores ou alegria. Tudo tem o seu valor e propósito. Tudo tem o seu valor e propósito. Irmão, parecia tão simples aquele fruto. Eva pegou e achou belo, e então sentiu desejo de comer, porque a Bíblia diz que a partir do momento que ela olhou para o fruto parecia bom aos olhos dela para se alimentar, para comer. Ela comeu e levou para o seu esposo. Parecia algo simples, mas causou muitas dores. O que você tem feito? Às vezes é coisa simples, mas tem causado dores profundas em pessoas e até em você. E o seu futuro pode ser comprometido por você estar utilizando, usufruindo de algo que parece inofensivo, mas que transmite uma reação tão dolorosa. A consequência é tão dolorosa. Então, cuidado. Coloque isso no seu coração. Nada é tão simples que não possa causar dores ou alegria. Porque tem coisa que é tão simples, mas causa tanta alegria. Tanta alegria. O simples fato de você buscar o seu filho na escola, ou a sua filha na escola, traz tanta alegria para ele e para ela, e é algo tão simples. O simples fato de você sair um dia e sentar na praça com o seu filho, com a sua filha ou com a sua esposa, parece algo tão simples, mas que traz tanta alegria. O simples fato de você pegar o caderno ou qualquer outra coisa, ou ter um momento de apenas conversa, sentar, fazer carícias, é tão simples, mas traz tanta alegria. Tudo tem um propósito e o seu valor. Tudo tem o seu valor e propósito. Tudo tem. E isso traz consequência para nós. Por isso, eu chamo a sua atenção, você homem. Você homem que está me assistindo. É tempo de nós olharmos e reconhecermos que temos um Criador e acatar estas palavras. Temos limite.
somos limitados em algumas coisas. Não podemos ultrapassar os nossos limites, porque danos irreparáveis pode acontecer conosco ou com a nossa família. Então, cuidado, cuidado, cuidado com aquilo que você tem feito, com aquilo que você tem projetado. Pense, ore, busque diante de Deus. E se for de Deus, concretize. E que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Antes de eu orar, deixa eu pedir para você, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Sendo homens em Gênesis. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Compartilhe com um amigo, compartilhe com o irmão, compartilhe no grupo da família, compartilhe aí em outros grupos que pode ser compartilhado, não tem problema. Então compartilhe aí, juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Agora eu quero orar por você. Você está perto da sua família? Pegue na mão dele, na mão dela, pegue aí na mão dos filhos e vou morar junto. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar você, homens. Deixa eu orar por você. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Deus, estou falando de homens, homens prudentes. Senhor, e por isso eu quero apresentar esse homem que está aí do lado da tela, me ouvindo, e até mesmo com os olhos fechados, se é possível. Outros, ó Deus, que não podem fechar os olhos, mas estão com o pensamento ligado a Ti agora. Deus, eu quero pedir a Tua misericórdia. Eu sei que o mundo está aí oferecendo tudo aquilo que não presta, para desvirtuar, para atrapalhar e para destruir o projeto chamado família. Mas eu quero pedir a Tua misericórdia sobre a vida desse homem. Eu quero pedir a Tua misericórdia sobre a vida desta pessoa agora. Senhor, eu quero apresentar esta família em o nome de Jesus. Eu quero pedir uma bênção especial, que o Senhor possa guardá-lo, proteger, livrar e trazer um futuro extraordinário em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Te aguardo aqui na próxima sexta-feira falando sobre família e vamos continuar falando com homens. Homens em Gênesis. Vamos comigo sexta-feira às 19 horas da noite. Deus abençoe você.